Em resumo das falas do Domingues aí, ele quer nego que corre, ele quer correria no time. Se não correr, não adianta. Ele deu o recado, né? Que já vai fazer novas mudanças no Atlético, como ele fez hoje. Vai fazer novas mudanças na quarta-feira contra o Inter, que é Campeonato Brasileiro. O Galo agora tem que focar no brasileiro, né? Porque nos últimos anos, Ciro, vamos ser sinceros, né? O Atlético venceu os títulos mineiros, mas terminou 2024 com a torcida na bronca, porque perdeu a final da Libertadores. 2025, ganhou o Mineiro, né? No final do ano, torcida na bronca, porque perdeu Sul-Americana e 2 anos em que o Atlético disputou para não cair, né? Para fugir de rebaixamento. Então foca no Brasileirão. Quarta-feira o Internacional, 2 times que perderam os estaduais hoje, e ele já falou aí, com o nome não vai jogar, se não correr não vai jogar. E citou na entrevista, viu, Cirilo, que o Galo fez apenas 10 faltas, o Cruzeiro fez 30. Então ele tá querendo um time mais intenso, um time que brigue mais. Então o Barba Domingues já deu o recado aí e se mostrou preocupado na entrevista. Ele disse que se equivocou, em alguns momentos também falou sobre isso, mas foi muito claro na história que o Cruzeiro correu mais. Ele disse que o Cruzeiro correu mais, que o Galo não jogou como se fosse uma final e o Cruzeiro sim. Foi a interpretação do Barba Domingues. Tem gol do Palmeiras, né, Ale? Estamos vendo o jogo aqui. Vitor Roque. Vitor Roque. 2-1 pro Palmeiras contra o Novo Horizontino. Temos 15 do segundo tempo, 16 do segundo tempo. Agora 3-1 pro Palmeiras no agregado lá em Novo Horizonte. 2-1 no jogo de hoje. Você tá de acordo com o Barba Domingues aí, ô Ale? Primeiro eu quero deixar claro que ele não tem responsabilidade no vice-campeonato, né? A campanha toda foi medíocre, né? Se você levar em consideração ainda que é o Campeonato Mineiro, que só tem o Atlético e o Cruzeiro na Série A, nos 11 jogos que o Atlético fez, ele ganhou 3. Então, assim, a campanha já não foi boa, o time já não vinha bem. Então, eu não responsabilizo ele com uma semana de trabalho pelo vice-campeonato. Mas ele fez escolhas que deram errado. Eu tenho muita curiosidade, a gente não pode mais ver treino, né? A gente que eu digo, os setoristas, o Claudião, não pode ver. Mas eu fico imaginando, para tentar defender os treinadores, o quão mal o Scarpa deve treinar no dia a dia. Eu acho que ele deve chegar e deve deitar no campo. Deve tirar uma soneca no campo, porque é a segunda final seguida que ele fica no banco de reservas. Pra gente que é pior que ele. Então, o que vai na cabeça o Eduardo, que me parece bom treinador, um cara de boas ideias e tal. O que ele viu durante a semana de treino, que ele falou assim, o Bernard vai me entregar mais do que o Scarpa. O que será que ele viu? O que será que ele... Porque se de profundidade aí eu boiei. Eu não entendi. Eu entendi que o Scarpa fez muito mais no pouco tempo que ele teve em campo. Aliás, fiz uma pergunta aqui pro Mário Caixa. Por que o Scarpa não pode bater falta no Atlético que não é direta pro gol? Que é cruzamento na área, se ele é o especialista nisso. Por que só o Hulk pode fazer esse tipo de cobrança? Quando é pro gol, a gente sabe que o Hulk, fez cada golaço aí, fez gol olímpico até. Mas essa de cruzar, não é mais interessante o Scarpa bater a falta e o Hulk lá pra dentro da área brigar com o zagueiro? Mas enfim, o Eduardo Domingues fez escolhas, ele tinha que fazer, é da função dele, e que não deram certo. Algumas são meio descabidas. Essa do Bernard no Scarpa é descabida. Eu até falei aqui que o Vitor Hugo, pra mim, ele é pior tecnicamente do que o Júnior Alonso. Mas eu não consigo defender o Alonso. Não consigo. Do Natanael, que defensivamente até teve um bom comportamento hoje, o Preciado é um jogador de Copa do Mundo. O Preciado estará na Copa do Mundo. Ele jogou como titular vários jogos da seleção do Equador, inclusive no último, contra a Argentina, que o Equador ganhou de 1-0, o Equador que foi vice-campeão das eliminatórias à frente do Brasil. Assim, a gente tem que entender o que acontece com esse Preciado aí. Ele foi contratado para ser titular absoluto e na final do campeonato ele é reserva do Natanael. Então, assim, quando ele tem a chance de dar uma consertada, né, que é na saída do Cissé não deu tempo nem de esquentar, né? Não deu nem tempo para sentir, porque ele se machucou, tomara que não tenha nada de mais grave com ele. Ele coloca o Igor Gomes. Aí, que o treino da semana deu pra ele?
Além do Bernard ser melhor que o Scarpa, o Igor Gomes é melhor. Ah, mas o Scarpa não é volante. O Igor Gomes também não é. O Igor Gomes também não é. Ele poderia colocar o Scarpa como segundo homem, que já jogou. Poderia colocar o Vitor Hugo como segundo homem, que já jogou. Ele poderia ter colocado os 2 volantes que estavam no banco, mas ele coloca o Igor Gomes. Quem colocou o Igor Gomes? Fui eu? Foi ele. Quem saiu jogando com o Bernard? Fui eu? Foi ele. Então, essas coisas, ele responde. Para mim, vou repetir para deixar bem claro aqui, para não tem responsabilidade nenhuma no vice-campeonato. Mas as escolhas, ele tem que responder. Qual interpretação, Edu, você faz das opiniões do Barba Domingues e do trabalho do treinador atleticano no jogo de hoje, Edu? Cara, de um treinador que tá conhecendo onde chegou. Tá tentando entender o que ele pegou, quem é quem, quais são os jogadores, entender quem é o adversário, estudar o adversário. Cara, não tem 2 semanas de Atlético, não tem 2 semanas, pegou 2 clássicos pela frente, um de semifinal de campeonato estadual, o outro de final. O jogo em si foi muito ruim. O Atlético fez um jogo ruim, o Cruzeiro também não fez um grande jogo, mas para mim é o que eu mantenho o que eu falei durante a semana, 0 responsabilidade do treinador. Entendo as escolhas dele como escolhas de quem tá tentando entender o que ele tem em mãos, tentando conhecer. Algumas das escolhas eu posso te garantir que foi também conversando com a comissão técnica fixa, quem que ele pode utilizar para determinada função, quem que pode entregar em outra função. A gente falou antes do jogo, olha, meu time o Scarpa começaria. Mas cara, assim, o Scarpa começou vários jogos aí na temporada e também, sendo muito sincero, diferença mesmo, não fez tanto. Não dá pra dizer que o Scarpa seja o cara mais decisivo dos últimos anos do Atlético. Não foi decisivo em outros jogos, hoje entrou com pouco tempo. Então, assim, eu, sinceramente... Mas, Edu, ele é o maior assistente do Atlético desde que ele chegou no Atlético, né? Não, e assim, sim. Ele não é decisivo, mas ele é 1000 vezes melhor que o Bernard e que o Igor Gomes, assim, mais umas 1000 vezes. Não. E assim, por mais que ele não conheça o elenco, quantas sessões de treino a gente, que não é treinador, precisa pra ver que o Scarpa é melhor que esses caras, meu. Não sei se precisa de muitas sessões. Eu acho que só olhando você já vê. Não, sem dúvida. Eu não discordo. Eu entendo. Os números estão aí para isso. O Scarpa é um cara que tem muita assistência, principalmente batendo escanteio e falta. Só que o Atlético tem o dono do time. Tem o dono da bola, que não deixa ninguém bater falta. Ele pega a bola, põe debaixo do braço e vai bater, que é o Hulk. Essa é uma questão. Aí, o Scarpa tem números incríveis de assistência, principalmente com bola parada. Aí ele entra em campo e não pode bater uma bola parada, ele vai dar assistência como? O time tá longe do gol. O adversário tá fechadinho, se defendendo bem. Ele tá tendo que vir aqui atrás buscar a bola. Ele não é um Messi, cara. Não vai achar assistência do nada. Não é assim que funciona. E não tem achado. O Scarpa, ele é o líder de assistência do Atlético, principalmente com bola parada. E aí ele entra no jogo, não bate uma falta, porque o time tem um dono que quer fazer tudo no jogo. Aliás, quando o Cassier entrou, o Hulk quis jogar sozinho, cara. Quis jogar sozinho, pegava a bola, tentava driblar 1, 2, batia todas as faltas, batia falta direto, cruzava a bola na área. E aí fica difícil, cara. Assim, eu não vou responsabilizar o treinador nem pelas escolhas dele. Ele tem 1 semana e meia de Atlético. Se na sequência as escolhas me mostrarem que tá equivocado, pô, eu tô aqui tem 200 anos. Eu vi a final da Sul-Americana, eu vi a final da Libertadores, eu vi a final do Mineiro, eu vi o Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro, eu vi o Campeonato Estadual esse ano inteiro. O cara chegou outro dia. É claro que ele assistiu, teve acesso a vídeos, a números, conversou lá dentro, teve 1 semana de treino. Imagino que ele tenha trabalhado o Atlético 2, 3 dias com o Maicon, aí ele perde o Maicon. Aí ele trabalha o Atlético 2, 3 dias com o Cissé, com 15 minutos ele perde o Cissé. Puxa vida, cara. O titular era o Maicon, o reserva era o Cissé. Ele acabou o jogo com o terceiro reserva, que era o Igor Gomes. Então, sendo muito sincero, eu acho que... Acabou o jogo, né, Edu? Porque ele percebeu, em 1 semana ele não viu, mas em 60 minutos ele viu a cagada que ele fez de colocar o Igor Gomes, que ele mesmo tirou o Igor Gomes do jogo. Ele mesmo percebeu. A cagada não é só dele, né, Ale? O Igor Gomes está no elenco.
Todo treinador que chega vai usar o Igor Gomes. Então a cagada não é só dos técnicos, é de quem mantém o Igor Gomes no elenco. É da falta que faz um primeiro volante que traga confiança ao treinador, porque o Tomás Pérez está aí. Ele já foi relacionado, se eu não estiver enganado, o Cláudio tá aqui. 3 ou 4 vezes, pelo menos. 3, 4 jogos relacionados. Antes dele ser apresentado, ele já foi relacionado. E técnico nenhum colocou ele para jogar. Se o Atlético tivesse investido num primeiro volante de qualidade, você pode ter certeza que talvez no primeiro jogo que ele foi relacionado, ele jogaria. Igual muitos chegaram aqui e no primeiro jogo jogaram. O próprio Preciado é um que chegou, no dia seguinte foi lá e jogou. Lodge, o Maicon chegou, jogou. O Vitor Hugo chegou, jogou. O Lodge chegou, jogou. É porque o Atlético contratou um cara que não tá pronto, não tá preparado. Aí você tem o Maicon que é seu titular. Você perde ele faltando 3 dias. Aí você escolhe o Cissé. Você perde ele com 15 minutos. Puxa vida, cara, eu não vou apontar o dedo pro treinador, não. Ele trouxe o cara que vinha jogando nessa função nos últimos 6 meses. Pô, vai pro jogo, tenta me ajudar lá. O Igor Gomes, que entrou mal pra cacete. E aí eu acho que ele poderia ter tirado o Igor Gomes. Aí vai minha crítica, porque a leitura do jogo nós fizemos aqui. Quando ele faz a alteração, ele deixou o Igor Gomes mais tempo no campo. Aí sim, eu faço uma crítica, mas sendo muito sincero, cara. Eu acho que a responsabilidade ela é muito mais de jogador, do elenco, que até aqui tem lacunas, do primeiro volante mais experiente, do zagueiro. Os zagueiros do Atlético são limitados, cara. À exceção do Tressoldi e o Lianco que tá voltando e a gente sabe da capacidade dele. Os outros simplesmente não têm a mínima condição de serem titulares do Atlético. E a gente tá falando de uma perda de um título num jogo único que eu repito. O jogo foi ruim, gente. O Atlético jogou mal, o Cruzeiro também não fez um grande jogo. Mas a gente traz aqui alguns detalhes do time perdedor do Galo, que sendo muito sincero, lá na frente não produziu absolutamente nada, né? Zero. Cássio tava de sócio torcedor hoje. Cássio não trabalhou, Hulk muito mal, Bernard muito mal, o Dudu não jogou absolutamente nada, aliás não vem jogando absolutamente nada. Enfim, tem muita responsabilidade dos atletas. Esses jogadores do Atlético precisam mostrar mais. Precisam mostrar mais do que mostraram em Buenos Aires, com um jogador a mais, do que mostraram no Maracanã e na Arena MRV contra o Flamengo, do que mostraram hoje contra o Cruzeiro, do que mostraram contra o América no jogo da segunda partida da final, em que perderam, do que mostraram contra o Lanús, do que mostraram na Copa do Brasil contra o Cruzeiro no passado, que perderam, do que mostraram no Campeonato Brasileiro, que brigaram para não cair de novo. Esses caras precisam mostrar isso. A diretoria do Atlético precisa entender que o 2025 foi muito ruim e hoje tinham em campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jogadores de 2025 em campo. E o 2025 tem sido a base do 2026. O Atlético que foi muito mal em 2025, um campeonato brasileiro horroroso, uma Copa do Brasil em que foi derrotado pelo Cruzeiro incontestavelmente, com 2 derrotas, é praticamente o mesmo. Eu sei que tem jogadores, por exemplo, o Maicon seria titular hoje, se lesionou, o Preciado vive com problema, tem tudo para ser titular, mas a base de 25 é a base de 26. E a base de 26 é de atletas que foram muito mal em 25. Então, para mim, o menor dos culpados, dos responsáveis, se chama Eduardo Domingues. A responsabilidade está muito maior em quem calça a chuteira e na montagem do elenco que ainda tem lacunas a serem preenchidas. E repito, a janela do Atlético até aqui foi muito boa. Mas ela é questionada e questionável quando 2 posições que todo mundo vem falando desde o ano passado, ainda não foram preenchidos, que é o primeiro volante que chega e jogue, e não é o caso do Tomás Pérez, e pelo menos um zagueiro, porque com os que estão aí, eu repito, enquanto o Lianco não estiver ok, aliás, que papelão, hein, senhor Lianco, de novo, chama atenção muito mais pelo extracampo do que pelo campo, mas enquanto ele não puder jogar, sendo muito sincero, não me passa a menor confiança Vitor Hugo e Alonso, que hoje nem jogou. Aliás, outro, que papelão, hein, Alonso? Talvez só uma defesa que se possa fazer para a direção, que tem feito muita besteira mesmo e há algum tempo, né? Tem umas até que não dá nem para explicar, né? Que tá trazendo para conselho gente que, que na função de primeiro volante, a diretoria tentou trazer jogadores.
uma lista de jogadores que o antigo treinador simplesmente não quis. Não quis. Ele só queria um jogador, só um volante para a posição, só um. E aí a direção, ó, temos aqui um montão de opção para você não vai querer nenhum. Porque depois acontece a mesma coisa que aconteceu com o Minda, com o Cassierra, traz o jogador e ele não põe. Então, no caso de volantes, eu acho que talvez seja o único que a direção não tenha culpa, né? Porque ela ia trazer jogador que ia ficar que nem os outros aí no banco. Tem esse detalhe sim, né? Fato é que as discussões após insucessos do Atlético, elas voltam pro mesmo lugar, né? Carências de elenco que são muito claras, é só enxergar, né? Enxergar minimamente. O Vitor Hugo e o Juan só são os zagueiros do Atlético, a dupla de zaga, porque ele olha pro banco e não tem confiança. Não há confiança na zaga do Atlético. Não é algo de agora, né? É algo já de bastante tempo. E o Atlético não tem primeiro volante há mais de ano. O Atlético não tem primeiro volante. Isso é fato. Aí não adianta falar que não. É fato. O Atlético não tem. Então há defensivamente em duas posições muita carência. E isso faz diferença na hora de escalar o time. Agora, um outro fator que esses caras que estão aí dentro de campo vão ter que lutar contra, quando for um jogo desse tamanho, quando for uma decisão, quando for uma partida que exija, é tirar um pouco da pecha que tá ficando de perdedor, de time perdedor. Porque o elenco base tá aí já há certo tempo. Hoje você falou de 10 caras que já estavam por aí. E esse elenco perdeu muito. E aí a arquibancada começa a olhar pros caras como um elenco perdedor. E a partir daí, o desafio do Barba Domingues é mudar a mentalidade. Porque certamente o atleticano não vai aceitar um elenco que transmite cheiro de derrota para fora do campo. Esse elenco aí perdeu com 5 treinadores. Dos 5, um é interino, que é o Lucas Gonçalves. Então tem muita responsabilidade nesse elenco, mas muita mesmo. Eles estão com pecha de perdedores e nesse momento eles são perdedores sim senhor. Eles perderam com o Milito, eles perderam com o Cuca, eles perderam com o Sampaoli, eles perderam com o Lucas Gonçalves, eles perderam agora com o que acabou de chegar, com o Domingos. Mas eu acho que o principal a gente não falou ainda. Que a gente trouxe para análise, é algo que a gente já vem analisando há mais tempo. Mas para mim, o principal que mais me chamou a atenção foi a entrevista do Barba, cara. O Barba falou que tem gente que tá precisando correr, cara. Ele detectou que nesse elenco tem gente que não tá correndo. Ele falou, o futebol hoje não se joga só com técnica e qualidade. Se joga com entrega. E esses caras precisam de se entregar mais. E ele trouxe ao longo da entrevista coletiva dele, o Cruzeiro fez 25 faltas, o Atlético 10, numa final de campeonato. Você quer dizer que o Cruzeiro seja indisciplinado? Não, talvez que o Cruzeiro tivesse com espírito de final. Sabe? O Atlético jogou com um a mais lá em Buenos Aires e perdeu o jogo. Tem muito do treinador da época, o Milito? Claro que tem. Mas tem muito dos atletas. Um time panda em campo, cheio de problemas, da Copa do Brasil contra o Flamengo, do Campeonato Brasileiro, depois da Copa Sul-Americana, em que o Atlético foi derrotado e não conseguiu produzir contra o Lanús, e o que produziu acabou perdendo. Então, para mim isso que ele falou na coletiva é grave, Cirilo. Com 1 semana e meia, ele detectou que esses caras precisam correr mais. Esses caras precisam brigar mais. O Atlético precisa ser um time que encarne mais o espírito de Clube Atlético Mineiro. O Galo é conhecido por raça, por dedicação, por sujar a bunda em campo, por dar carrinho. E o treinador que acabou de chegar, ele simplesmente falou que esse time não faz nada disso. Que são raros os jogadores nesse elenco que fazem isso. Ele jogou pros caras sim, pros caras em campo. Falou, futebol hoje não se joga só com técnica e qualidade. O Atlético tá cheio de jogador bom no elenco. Mas o jogador bom precisa sujar a bunda. Precisa fazer falta, parar a jogada, correr atrás do adversário. Não é correr atrás para bater e para dar soco, não. É correr atrás para parar a jogada, para tirar uma bola. Então o recado do treinador foi dado na coletiva. Para mim, foi a principal parte da coletiva do treinador. O cara que acabou de chegar com 1 semana e meia, ele detectou que o elenco do Atlético é fronha, é panda, é bonzinho. É elenco que assiste o adversário. E hoje foi uma final de campeonato, uma final num clássico, no maior clássico do estado, em que o Cruzeiro jogou a final. Ganhou, meteu 25 faltas no jogo, e o Atlético perdeu e não fez nem metade dessas faltas. Eu tô querendo dizer que o antijogo é que tem que funcionar, não. Mas você tem que brigar o mínimo.
E o Cruzeiro brigou o mínimo. O Atlético só deixou pra brigar depois do jogo.